Bem-vindos ao Like Us Training, o melhor programa de desenvolvimento pessoal do Brasil. Aqui você encontra informação, conselhos e dicas adquiridas através de décadas de estudos, pesquisas, além de experiência em ramos como psicologia, dinâmica social, persuasão e influência, para que você possa melhorar em seus relacionamentos, carreira e estilo de vida. Quer saber mais? Confira então o podcast desta semana. Um salve para você, ouvinte do amigo Feedback Like Us Training, começando neste momento para as plataformas Deezer, Spreaker, iTunes, Google Podcast, Alô, Amazon Music, Spotify e a galera do YouTube tá também com a no gente YouTube. também. Eu sou o DA falando aqui de São Paulo para Brasil, mundo inteiro, pro mundo. tirando as suas dúvidas. Edward Ross, obviamente, está aqui comigo. Edward, como é que passou aí E a ideia? a semana, meu querido? Tamo aí, cara. Semana boa, melhorando aí. Tava meio, um pouco indisposto semana passada. Essa semana bem melhor já. Recuperação é total. a ressaca do fim de semana de feriado prolongado, Daquele né? prolongado, exatamente. Repercutiu, né? Um salve aí para todo mundo, né? Que a gente tá aqui com o nosso feedback, né? Aquele programa que fala com você, né? Se tiver aquele problema cabeludo, aquela dúvida cabulosa, não sabe bem como proceder, em vez de ficar perguntando no boteco, no pátio do colégio, né? Ficar perguntando principalmente pra galera que tem pouca experiência, sabe? Tem aquela coisa contaminada, mano. O que eu tô vendo em grupo aqueles alfa, né? Aqueles grupos que a gente já costuma... Eu ia falar isso, inclui também as redes sociais, né? Sim. O que a galera segue, né? Então, porque a galera tende a mandar muita pergunta, cara. Como é que eu faço pra mandar isso? E a galera, já cai matando com um monte de resposta aqui. Puta, infelizmente, não vai ajudar o cara a chegar mais próximo do objetivo que ele quer, né, cara? Com certeza. E esta semana, meu querido Edward e meus queridos ouvintes, nós tivemos 3 perguntinhas assim. Mandaram as dúvidas a semana. Vou falar um negócio. Tava caçando lá assunto e tudo mais. O que a gente pode trazer aqui pro nosso extraordinário e pra nossa extraordinária? Só que... De que tá rolando no mundo, meio que... tá rolando a mesmice, né? Pandemia, né? Aquela coisa. Enfim, não teve nenhum tipo de assunto. Até consegui separar alguns assuntos, mas aí vieram 3 perguntinhas que atropelaram esses assuntos toscos. E aí a gente vai trazer para vocês esse debate entre mim e o Edward acerca dos 3 assuntos que vou falar. A gente tem bastante coisa em comum, pelo menos o primeiro. Com logo certeza. De cara, né, meu Logo querido? De cara vai ter um que... mano, assim... DA é foda, cara. A gente recebe as perguntas e é uma puta satisfação a gente conseguir ajudar, principalmente quem manda a pergunta, mandar algo direto, uma informação direta, mas o objetivo por qual a gente faz tudo isso, pra galera que tá vendo, né? Conseguir, eu tenho um problema parecido com esse aí e você vai conseguir trabalhar pra resolver ele, né? E a gente está sempre falando aí, pode mandar as perguntas para... perguntas@likeustraining.com.br. A gente vai dar prioridade para a pergunta que é mandada lá. E o que a gente estava discutindo um pouco no pré-show é que a gente vai conseguir te ajudar muito mais, com muito mais eficiência, quando mandar aquela pergunta um pouco mais detalhada. Falar a sua idade, às vezes a sua região, onde você mora, sabe? Alguma coisa, claro, pertinente. Você não precisa escrever aquela história comprida, né? Tudo de como começou. Mas você já pegando e dando alguns detalhes maiores pra gente, apesar dessas perguntas hoje, as de hoje serem mais genéricas, serem mais curtinhas, são boas, são interessantes porque vão abordar aquilo lá que a gente fala, vai ajudar uma galera, né, que tem o problema, a dúvida parecida e que, assim, são dúvidas comuns, são grandes, são coisas bem significantes na nossa sociedade. Então, são legais. Só que se você vai mandar alguma coisa que seja pertinente, aquela garota que você tá, sabe, que partiu seu coração, a que deixou algum casamento, a gente recebe muito pergunta assim, né, Dea?
família, de, pô, galera que tá com casamento, já, pá, o que eu faço? Minha esposa é isso, minha esposa é aquilo. Então vai ajudar muito quando a gente recebe mais informação, a gente pega alguma coisa. Claro, sempre respeitando o anonimato, DA chega aí sempre com, né, com os apelidos da hora aí, a galera sempre manda um salve pra você, que os apelidos estão cada vez melhores. E vamos lá, né? Vamos ver o que os caras têm aí pra gente. Bora lá, então. Com toda humildade e respeito, coloco uns apelidinhos, porque Sim, faz parte, né? Faz parte. A do galera, game. né, a galera já sabe que os apelidos não são pra atacar ou insultar ninguém, nada a ver. Com certeza o apelido ele mais refere à situação que você tá vivendo, né? Então é uma situação que, tomara, né? A gente tá aqui pra te ajudar, que ela seja passageira e passe rápido. Vamos aí ajudar os caras? Bora lá. Vamos Primeiro o Extraordinário mandou a seguinte dúvida. Vamos lá, essa vai ser cabulosa. Edward DA. Salve. Alguma dica do que posso falar para uma mulher que é mais alta que eu e tá usando a altura como desculpa? Perguntou o Extraordinário voando alto. Ah, garoto. O boa. Voando Alto é um filme, Woman on Top, com o Jack Black, Gwyneth Paltrow. Ah, esse aí, daquele lá que, Voando Alto. que o Tony Robbins faz uma hipnose nele, ele enxerga a Gwyneth Paltrow e ele tá com a mina gigantesca. É isso, mas no caso é só o Voando Alto mesmo, Sim. só o nome, a nomenclatura. Mas bora lá, Voando Alto. É um desafio bem legal porque vai mexer com egos nesse momento. O lance, Pode ser. o lance né? da altura, eu acho que mexe mais com o ego do que de qualquer outra coisa. A sociedade calcada no machismo, de certa forma, no coronelismo, aquela coisa toda. O orgulho masculino. O patriarcado, né? Tipo isso. Vai. Eu até perdi o Perdeu a linha. Não, assim, É, o vai que eu ia falar é, o cara, o homem, ele tem esses negocinhos do quê? O baixinho, ele normalmente é zoado no colégio, O último escolhido pro vôlei, o pro último futebol. escolhido e tudo mais, e quando ele cresce, normalmente ele ganha dinheiro, só que... É a saga do nerd, né? Na Só verdade. que e aí ele vai lá e compra um carro grande, Exato. né? Aqueles Jeep, Sim, sei sim. lá, caminhonete, Ou ele, não sei o quê. passa a passear com um chihuahua também. Ou ele pode... Mas é o lance do cara se sentir maior, Compensar, se não, sentir... compensar talvez, né? Pode ser também, cara, É. compensar. Então, às Que vezes... a gente tem isso nos Estados Unidos. Geralmente, quando você vê, sabe, o cara que tá ali com o Porschezão, com a Ferrari vermelha, né? E você vê, normalmente, se é um cara mais velho, a mulherada já entende isso como convenção social que, significa olha pro meu carro, não pra minha idade, né? Ou, no caso, se não vê nada errado com o cara, ele tá compensando pelo tamanho do pau. Então, mas isso aí, de novo, a gente tá sempre recriminando e falando, não, cara, que não significa necessariamente isso. Quem não gosta de carro esporte? Eu adoraria ter um... Não, longe disso. E assim, tô cagando e andando se o cara comprou o carro maior que 3 vezes maior que Mas ele o que para tá compensar. se passando na cabeça dele é o que a gente Isso. é o que você tá querendo chegar, é o que a gente é o que a gente mais tem que mexer. É uma né? sensação do quê? Puta, Inferioridade. ninguém vai me zoar se eu tiver um carro grande. É sensação de poder. Vou me sentir maior. Sim. No caso da altura com a mulher, pode ser mais ou menos isso. O ego masculino batendo mais alto e ele ficar um pouco mais retraído, um pouco mais tímido e recuar em relação a um desejo que ele tenha em relação a uma mulher cuja estatura é maior que ele. Do tipo, puta, vou sair de mão dada com ela na rua. Vai parecer que eu tô andando com a minha mãe. O que vão... não é nem isso, mas o que vão pensar, né? Talvez esse tipo de cultura que eu tô querendo alertar para os nossos extraordinários e extraordinárias aqui. Cara, eu acho que valeu muito que essa perspectiva, esse lado que dá, porque assim, o que você citou é uma das maiores. Eu acho que a gente não tem o problema maior ou a situação maior. Sabe qual é o problema aqui? São alguns. Sim. Essa do ego,
dos estigmas que a gente tem, os sociais, estigma da antiguidade, que de certa forma, é um dever do homem ser mais alto. Existe aquela coisa da genética, aquela coisa da mulher procurar uma amostra genética, então a altura ser algo que sim, comprovadamente, você ser um cara mais alto vai render mais atenção das mulheres. Então, a gente já fez, na real, a gente já fez aqui no Like Us Training muito já pesquisa sobre isso. E eu não sou um cara alto. Você sabe muito bem disso. Tenho 1,70. E você conhece minhas namoradas. E lembra que das minhas 10 últimas aí que você viu aí frequentando aqui em casa... pelo menos uns 5 centímetros acima da sua altura. Com certeza. Exato. A maioria é mais alta. Eu não sei por quê. Mas o que acontece é que parece que quanto menos eu liguei, menos eu dei atenção para isso aí, aparentemente mais mulheres altas vieram. E como eu já não dava atenção, eu não ia fazer mimimi nenhum. E acontece que elas também acabaram nem citando. Em algum momento ou outro no relacionamento veio que ela é mais alta. E eu ainda dou aquele, às vezes, sarcasmo, assim, tipo, não tinha notado. Mas óbvio que tinha notado, falo com um sorriso na cara. Não tinha notado não, achava que você era baixinha, mas olha só, fica de pé aí, tudo. Mas, mano, eu lembro minha ex, botava um salto, ficava um negócio assim gigantesco acima de mim. E isso aí muito a ver com o que você falou. Porque não entra necessariamente o meu ego, não entrou nessa questão, porque já é algo que eu não dei atenção, é algo que eu não, eu não coloquei importância em cima disso. Então parece que a situação do ego nunca entrou em questão. Então talvez esteja aí a chave Uma das chaves. Sucesso. Por quê? Enquanto você estava falando, eu pensei, ela também pode estar sendo afetada por um ego. Uhum. E ele pergunta aqui, ela está usando isso a altura como desculpa. Para não sair, Para não sair e tudo mais. Eu acho que o voando alto está se precipitando numa seguinte questão. Talvez ele não esteja com o mesmo pensamento do Edward. Que é o quê? É ir relaxado, é não importar com a altura e tudo mais. E se ela tá usando como a desculpa da altura, então você já caiu meio que na friend zone. E aí é a hora de você reverter essa situação, então, porque se você realmente quer essa mulher e ela é mais alta que você, e ela nesse momento tá usando a altura como um argumento para te afastar, com certeza não é a altura. Mas, Dea, com certeza sabe não é a altura. O que é interessante? Porque quando você cita, por exemplo, como é que o meu comportamento afeta essa situação, nesse exemplo que eu acabei de citar, da minha vida pessoal mesmo, eu vou te dizer outra. Aconteceu mais do que 1, 2, 10, várias vezes, de dar, por exemplo, um match no Tinder, ou, alguma coisa que você conhece, principalmente no âmbito online, que eu não coloco, por exemplo, a minha altura na minha bio do Tinder, não é ficha, né? Não é nem necessariamente que eu estou escondendo, só que eu já recebi, sim, a pergunta. Ou sei lá, um comentário, você parece ser mais alto, você parece ser mais baixo, e parece isso. Ou simplesmente aquela pergunta que é uma pergunta carregada, é uma pergunta de qualificação. Perceba que na hora que ela pergunta qual a sua altura, ela tá te qualificando. Sim. Porque parece, já automaticamente já carrega aquele estigma de que se você, sei lá, tiver menos de 1,72... é uma resposta negativa. E se você tiver mais de 1,72, é uma resposta positiva. Né? E se você tiver, sei lá, 1,90, é uma resposta super positiva. Aliás, várias bios vêm já especificado. Quando eu pego umas ali, menos de 1,80, nem perca tempo. É nela que eu vou direto. Exatamente. Coração. Eu também. Cara, na verdade, assim, a gente vê muito aquela coisa de comportamento. A maioria fica usando o Tinder quando tá no vaso, então aquela coisa de swipada. Lê bio. A gente lê bio, sim, claro que eu leio bio. É importante ler a bio, mas geralmente você vê ali, né, vai passando, é gamificado, então você vai swipando mesmo. Então acaba caindo isso. Ele recebe a pergunta, assim como eu já recebi a pergunta, ou a implicação dela. E eu sempre tenho uma, eu acho que você já ouviu essa, DA. Mina pergunta, qual a sua altura? Eu falo, olha, eu tenho 1,70, mas a minha personalidade, 1,93.
Então aí vira aquela risadinha, é um ha-ha-ha, ela sabe, um Boa. kkzinho, aí e o assunto é mudado. Pronto, ela já sabe qual é a altura, não, sabe, não teria nem por que conversar mais adiante sobre isso. E fica lá estabelecido. O lance da altura, aonde isso pode, e sim pode, abalar nossa confiança. Porque a gente você acabou de citar, do lance do ego, do lance de andar de mão dada com ela ser mais alta, aonde isso afeta o ego. Ou até mesmo numa balada, cara. Numa Quantas balada. vezes a gente já não viveu essa Num situação? num show. A gente era moleque imbecil, né? Não tem como falar isso, em poucas instruções, ou pelo menos poucos segmentos, né, de instruções que a gente recebia. Sim. E então tem muita coisa de cultura nesse momento envolvendo esse assunto. E eu acho que é o próprio Voando Alto que vai ter que tirar essas culturas tóxicas da cabeça dele. Perfeito, e ir pra cima, sair da friend zone e voltar pro campo da sedução. Mas é fácil a gente falar, você vai ter que largar essa insegurança, você vai ter que deixar isso, você vai ter que deixar aquilo. E é um negócio assim, porra, mas peraí, como? Aqui no Like Us Training, a gente é exatamente sobre dar algo aplicável, algo que vai te ajudar. A gente fez o mês de julho inteiro sobre impressões, sua primeira impressão. E essa coisa da altura tem muito a ver com a sua primeira impressão, porque a altura bateu o olho, ela já sabe a altura, né, logo de cara. Às vezes no perfil do Tinder, nem tanto. Aí ela vai perguntar, só que aí quando você fala, vira de certa forma uma impressão que ela pega de você, porque ela vai montar uma imagem, seja ela mental, uma foto mental, alguma coisa assim. Então você tá mexendo nesse âmbito das impressões que nem a gente falou em julho. A gente falou que você tem um aspecto, ou vários aspectos, aliás, da sua aparência, de como você carrega, como você se carrega, como você se apresenta, que são totalmente dinâmicos. Sua forma física, a forma com que você se veste, sua higiene, seu grooming, todo o seu semblante, seu estilo, seus adornos, enfim, tatuagem, qualquer coisa assim. A altura não é uma delas, né? A não ser que você foi pra China, eu sei que tem uma operação lá que eles põem os passadores na sua canela lá, se quiser ganhar 1 centímetro, dá pra fazer. Mas não, logo de cara, não dá pra trocar a cor dos seus olhos. Se o problema fosse a altura, anão nunca transaria, então. Exatamente. Anão só transaria com anã. E tá longe de ser isso. Tá longe né? disso. Um dos meus maiores ídolos, mentores, é um cara que, paz com ele, recentemente falecido, o nome dele é Sean Stevenson. E o Sean Stevenson, ele nasceu com uma doença congênita, acho que chama, congenital, que ele tinha um defeito ósseo e grave. Sean Stevenson, ele era basicamente do tamanho do Yoda, cara, tipo metrinho de altura. Ele não era anão, mas você via que ele tinha severas deformações de crescimento no corpo dele. Tava numa cadeira de roda e tudo mais. Esse cara viveu não só uma vida espetacular, ele foi um dos pupilos do Tony Robbins. Quando você vê, tem muito vídeo mentira no YouTube. A gente sempre tá falando aqui, coisa de tem um monte de coisa que assim, tá errado, tá mentira. Só que o Sean Stevenson, tem vídeos lá mostrando ele com a namorada, mulher de 1,75, mulherão, e com o cara lá, com iodinha. Por quê? O que acontece? O fato disso ser, no caso do Sean Stevenson, um cara completamente, atípico. Você olha ele com aquela deformação. Você sendo um cara mais baixo, isso aí, de certa forma, vai entrar nesse mesmo âmbito. O que acontece? Isso não pode entrar na sua cabeça. Sendo algo que você não pode mexer, que você não pode mudar, que você não pode transformar, primeira coisa que você tem que fazer é aceitar. Segunda coisa que você tem que fazer, faça disso uma das suas forças, cara. Faça do simples fato de que você é um cara mais baixo, que você não tem as desvantagens que um cara mais alto tem. E eles têm mais atenção das mulheres? Sim, mas é só
atenção. Eles não têm vantagens qualitativas ou quantitativas com mulheres. Porque se o cara abre a boca e ele soa que nem um retardado, não vai pegar a mina. Enquanto o cara mais baixo, às vezes ele não vai ter atenção, não vai ter aqueles olhos brilhantes iniciais que nem um cara mais alto, mas se você for um cara divertido, e é o que a gente fala, seja um cara divertido, seja um cara dinâmico, seja um cara confiante, use bem sua linguagem corporal, use bem todos os elementos de confiança que a gente né, ensina aqui e use o seu físico, use realmente quem você é como a sua ferramenta de força, sendo você mais baixo, mais alto, sei lá, de qualquer forma, cara, enfim, se tiver um braço, tanto faz, não importa. Agora, o que não é aceitável, é o que eu e o DA sempre fala aqui, tá acima do peso, vai malhar, né, mano? Né, tá com uma aparência mundrunga, vai cortar o cabelo, faz a barba, toma um banho, né? Tudo aquilo lá. Mas isso aí você tem que aceitar e usar no peito, e usar com orgulho. Boa. Certo? Voando Alto, muito obrigado para você. Boa sorte pro Voando Alto aí. Acho que ajudou bastante, muita gente aqui que tá ouvindo esse feedback Like Us Training, ouvindo, baixando para ouvir onde e a hora que quiser e compartilhando. Compartilhem. Porque este é de graça os nossos treinamentos no www.likeustraining.com.br, Escola da Paquera, Fórmula do Texto Proibido, certo? Vamos para o segundo extraordinário. Vamos para o segundo, e um parabéns aí pela outra pergunta também, e viva personalidades de 1,95, 1,98, né? Todo mundo aqui, extraordinário, né? A personalidade tem que ser alta, isso que é o mais importante. Extraordinário 2, vamos lá. Olá, DA e Edward, uma ajudinha aí. Bora. Vamos, estamos para ajudar. Saí com uma mina faz um mês, transamos, mas depois não nos falamos. Tentei dar ideia, ela até respondia, mas ela não se esforçou em puxar assunto também. Hoje, obviamente não é hoje, foi no dia que ele mandou a mensagem. Hoje em dia, me ligou para dar uma carona até a casa dela. Não dei. Detalhe, ela mora a uns 20 quilômetros da casa onde eu estava. Vocês acham que eu fiz certo? Perguntou o extraordinário se meu Fusca falasse. Essa é boa, hein? Gostei. É o Herbie. Se fosse o caso, manda o Herbie ir lá buscar ela, já era, né, cara? Herbie dá carona lá pra mina. Cara, eu achei complexa a pergunta. Eu acho que a complexidade, assim, a complicação disso tudo tá bem nas entrelinhas. Mas ela é complexa. Mas antes de eu jogar a minha, passo a bola aí pro DA. Jogou a bomba pra mim. Joguei, a granada tá... olha embaixo da sua cadeira aí que você vai ver. Com TNT e tudo, eu vou te falar que eu percebo também que são várias situações dentro de uma grande situação, né? De uma grande teia, né? Exato, tem uma entrelinhas ali, uma bem fina, mas ela é forte. Vai lá. O lance é assim... Ela tá jogando com ele, ok? Só que eu acho que ele cagou não ter dado a carona pra ela. Possível, sim. Eu também tenho um lado meu que concorda com isso. E vou linkar com o que você falou agora há pouco, a respeito do... Cara, se vocês puderem mandar um pouco mais de detalhes nas perguntas... E ajudar ainda mais na nossa... Aqui detalhe ajudar. No nosso debate. Mas vamos lá. Ele negou uma carona porque, na verdade, ele estava revidando o gelo dela. DA, você tá ficando flash, né? O alvo. Então, mas peraí. Quando você fala do revide, a gente não tem essa informação aí. É um palpite só, cara. Porque, peraí. Porque, assim, se o cara... não sei como é que ele tá contabilizando. Porque é um erro contabilizar, pra começar. Mas ele ficou e transou com ela, né? Então, eles ficaram juntos. Então, teoricamente, ele, entre aspas, se deu bem. Só que aí não deu nada, né? Assim, rolou aquele gap, ela não falou nada. E se você tá dizendo que ele tá revidando
ao não dar a carona, ele tá revidando, então, o sumiço dela, no caso, né? Isso, ela nesse caso. Vamos lá, É. no começo ele fala que transaram, e depois de um tempo até se falaram um pouco, mas ela não mostrou interesse. Sim. Mas assim, pelo que eu tô entendendo, ela não deixou de falar com ele. Então, o lance de não mostrar interesse, que é o quê? Não ficar falando todo dia, toda hora. Não, ficar pentelhando, manda coraçãozinho. Vai sair pra onde? Vou junto, quer ir pra lá, quer ir pra cima. Não, talvez ela não fosse o momento pra ela. Ela tivesse um pouquinho mais casual, mais tranquila. Ela precisasse dar um tempo. Mas então, o que eu acho que ele fez caquinha foi justamente nessa situação. Eu acho que ela não tava fechando as portas. Então, exato. Né? Peraí, DA. Eu acho que são duas as situações. Assim, eu não vou reprovar ele ter negado a carona pra ela, não. Né? Porque ninguém aqui tá julgando. Eu te conheço, eu acho que... Ele perguntou o que a gente acha. Mas eu, por exemplo, vejo você no lugar dele também falaria, não, tá louca, filha, eu não vou te dar essa carona, não. Não sei. Talvez. Sabe por que eu não sei? Eu ainda insisto na questão de ela não ter fechado a porta. Uma coisa é ficar morto durante um mês. Aí do nada aparecer do nada, me dá uma carona até ali. Aí eu vou pensar 2 vezes, 3 vezes. Mas nessa situação que foi colocada para nós, da forma da pergunta, com certeza eu acho que tem uma ligação e ela não fechou a porta. Sabe o que tem de, assim, é bom? Tem um lado cômico. Cara, eu vou mandar assim, se o meu Fusca falasse, mandar assim também. Pô, não vai pegar o que o Edward vai falar agora e levar e querer, sabe, bater a cabeça na parede. Mas, você também tá reconhecendo que existia até uma possibilidade dela tá inventando essa carona pra, tipo, vem aqui pra gente fuder, vai. Né? Cara, eu só tô pensando nisso. Só tô pensando nisso. Não, mas você tem que pensar assim. E é o que a gente ensina aqui, caralho. Você tem que sempre pensar. Não que você tem que ir dar carona pensando que você vai ganhar a Xana. Não, você não tem que pensar isso. Não que você tem que dar carona pra ganhar a Xana. Também não. Mas uma mina te liga do nada pedindo uma carona, você já tem que sim ter um viés de já pensar que sim, ela tá afim, ela tá querendo... Tem que ser ousado. Tem que ser ousado com os teus pensamentos. Exato. Aí é um lance que a gente incentiva a você pegar as entrelinhas. Exato. E a entrelinha é o quê? Pô, peraí. Ela pode estar me chamando pra transar. Ela não tá tendo muito ímpeto pra conversar comigo depois que a gente transou. Mas, peraí. Ela agora me chamou pra dar uma carona. Isso quer dizer que no meio do caminho a gente pode parar em algum lugar pra tomar alguma coisa. Exato. E nesse meio do caminho, pra tomar alguma coisa, pode rolar uma outra coisa antes dela ir pra casa dela. Isso aí é o que, assim, anos de Like Us Training faz com que você adote já esse viés, né? Que você tem que ser esse viés. Assim que você vai ser mais divertido com ela, ousado com ela, que você vai conseguir fazer com que a situação realmente leve para aquele lugar. Sim. Porque talvez ela tá pedindo a carona no talvez. Se for legal, se tiver divertido, pode rolar alguma coisa. Ou pode não. Sempre, a gente não fala, já falou em alguns episódios. Pensa sempre assim. Toda vez que você for encontrar ela, é pra vocês ficarem, transarem, fazerem amor louco a noite inteira. Pensa numa barrinha, que nem barrinha de videogame, uma barrinha de 100%. E você começa a noite no 100%, terminando a noite transando. Só que o que acontece? As coisas que a gente faz, as cagadas que a gente dá, às vezes é um comentário. E, cara, o Edward e o DA não tá aqui pra conseguir resolver tudo, né? Porque até nós, né, a gente acaba errando uma coisinha, errando outra coisinha ali, porque a gente não é perfeito, linguagem corporal, enfim. Mas aí essa barrinha vai diminuindo. Chega no final da noite, se você tiver com pouca vida ali, meu irmão, já era, você não vai levar ela pra casa. Se você fez pouca merda, pouca cagada e só comeu um pouquinho da barra, firmeza, você ainda tá no green, vai pra casa com ela. Então é uma coisa assim. Sabe o que deve ter confundido muito? Não só se o meu Fusca falasse, mas deve confundir muita gente. E muita gente caga nisso. Um salve pra comunidade pua, macho alfa, que manda as minas tomar no cu quando ela chama pra dar uma carona dessa. Porque DA, sabe o que é o interessante? Porque pode sim, eu não vou remover toda a razão deles, pode sim que a mina esteja
tirando uma onda com a tua cara, te pedindo uma carona na cara de pau do meio do nada, só pra você dar uma carona, como ousa? Ela, né? Você tem que ter valor. Tem que ter valor. Dar uma risadinha, falar, não, tá, alguma coisa assim. Não xingar ela, óbvio. Mas existe sim essa possibilidade, que nem você citou. Ou existe a possibilidade de ser, né, um pretexto dela para vocês, né, saírem, tal, passarem um tempinho juntos ali, possivelmente fazer alguma coisa legal. Então, como você vai saber? Não tem como saber. Você vai lá e dá carona. Aí, por isso, fica essa confusão. Ah, se eu quiser saber no que vai dar carona. Só que aí, de novo, a gente volta pro começo. Olha como é complicado, volta pro começo. Se você estiver indo dar carona pra ganhar a Xana, você já vai começar a quebrar aquela barrinha. Você começa a diminuir a barrinha. Se você esperar sexo por causa da carona, você está diminuindo mais ainda. Está te comendo a metade da vida ali, da barrinha. Aí, nesse caso, eu passo a achar que ele talvez tenha tomado a decisão certa. Então, olha a complexidade. Assim, a gente está trabalhando com poucas informações. Com uma hipótese, né? Exato. Aí eu já acho que ele mediu o lance do, peraí, quem que essa mina pensa que é pra eu daqui 20 quilômetros... E buscar, né, para voltar 20... Seria o quê? Daqui, Vila Mariana, em São Paulo, até Zona Leste, praticamente. Não, é mó rolê. Mas e tava certo ele de dizer que, cara, mesmo, vamos supor assim, que ele tivesse ocupado fazendo algo muito importante e ela ligasse com essa carona. Ele chegar e falar, putz, agora não dá. E você falar esse não, aprender a falar o não, aí vai um outro salve para a comunidade, né, Migtou, Pua, Alfa, porque assim, os caras são muito fortes com essa de falar o não para ela. E o não é importante. Cara, você não ligar para o que as mulheres pensam de você envolve sim a sua capacidade de falar não. Só que assim, você tem que entender que muito desses caras, a mina tá ali com a buceta batendo palminha, querendo o cara, querendo que ele vá lá dar carona, porque ela só quer dar para ele e o cara ainda manda ela tomar no cu. O cara tá se dando 3 tiros no pé, cara, 1 tiro em cada pé. Então, a gente tem que realmente... calibragem, a gente sempre faz. Calibragem é louco, porque a gente tá falando o quê? Interpretar o que a mina fala? Tá. Mas também calibrar como a gente age? Sim. Não pode pôr condição? Não pode pôr condição. Dei carona, você vai ter que dar, sabe? Então, é uma situação complexa. Eu acho que o não dele provavelmente tenha sido correto, porque se ele tava dando a ideia de que a mina tava morrendo, de repente uma carona. Mas existe sim a possibilidade da carona ter sido revival. Apesar de eu ficar meio duvidoso aí no final, não, eu ainda mantenho a minha primeira opinião. Eu acho que ele deu mole. Acha que deu mole, porque era o revival, era a mina convidando pro revival. Mas ainda lembrando o lance de possivelmente eles estarem conversando. Tá. Eu digo, repito, o assunto não morreu entre eles durante 2 semanas, né? Então você tá naquela coisa meio 51-49, né? Só que o seu 51 ele deu mole e o meu 51 ele acertou. Sim. Então, mas realmente é complexo. Isso aí é valor. Você tem que ter valor social, porque é o jeito que você vai lidar com isso de forma correta. Porque, que nem eu falei, vamos supor que você esteja ocupado fazendo algo de extrema importância e você teve que falar não para ela, para dar carona. No caso, se ela tivesse a fim de dar, é uma vez que você não vai comer ela. Mas se você fez com valor social, falando, que tal, não sei o quê, mas na próxima a gente se vê e foi um cara legal, não mandou ela se fuder, aí sim você mantém essa porta aberta, esse caminho aberto para, né, ela pedir uma carona na próxima vez também. Né? Com certeza. Muitíssimo obrigado ao nosso extraordinário Se Meu Fusca Falasse. Pra ele. Mandou muito bem na questão. Não é fácil, é muito complexa a situação. Sim. Agora, o que não pode ser complexo é, na sua mente, 1, treinamento, 2, dedicação. Exato. Passar por essa situação 3, várias vezes. Paciência. 4, repetição. Passar por isso, cara. Você passou uma agora, vai haver mais. Passando já 10, 15, 20 vezes, você começa a tirar de letra e você vai ver que essas situações acabam sendo convertidas em sexo, né? Diferente do que acontecia antes, né? Não, Dea? Com toda certeza, meu querido Edward Ross. Então, muito obrigado ao Se Meu Fusca Falasse. Se Meu Fusca Falasse. Extraordinário 2. E passamos para finalizar esse Feedback Like Us Training.
o extraordinário number 3, o número 3, que mandou a seguinte questão. Vamos lá. E aí, D.A. e Edward? Salve! Tamo junto, meu querido. Como vocês usam a dinâmica de demonstrar amor e indiferença para uma mulher? Esse aí foi o Flechada. Como é que é o apelido aí? É o extraordinário A Outra Face. A Outra Face, gostei. Adivinha o filme? Não. Face to Face. Do Nicolas Cage. Que beleza. Filmaço, hein? Nicolas Cage e John Travolta. Vamos lá. Excelente pergunta para começar, porque isso aí eu acho que a gente entra no que... clichê, né, de a gente falar que esse é o grande segredo, é a grande chave para você ser bom com mulheres, para você ter várias mulheres, para você ser um cara rodeado realmente de mulheres. Um verdadeiro Dan Bilzerian, né, para ter ali. Apesar de ter saído o escândalo. Um verdadeiro Like a Training, por favor. Saiu o escândalo escandalizou, né? De endeusar determinadas pessoas. É verdade. Gostamos até do Dan Bilzerian, de situações, mas não. Tem que ficar igual Like a Training. Like a Training, que nem a gente vê aí, aluno nosso aí também mandando, né, naquele nível. Mas vamos lá. Ele falou duas das palavras mais importantes no dicionário lidando com mulheres, como lidar com elas. Muita gente, assim, entra nessa coisa de a gente ter que ser mais duro com mulheres. Dureza, a gente tava falando agora. Comunidade Pua, comunidade Miguitou, mandar ela se ferrar, sabe? Ser um pouco mais orgulhoso consigo e um pouco mais, talvez, de condenar atitudes delas. O lance do orgulho aí. De novo, né, exato. É uma coisa do orgulho. E sabe o que é? Tem um lado tóxico disso. Sabe por quê? Porque isso... Ele vai te dar uma postura de indiferença com mulheres, que é muito boa. Mas indiferença é diferente de raiva. Porque eu vejo muito cara assim, tem já rancorzinho, tem raivinha, já age realmente. Você vê a raivinha do cara quando ele age com mulheres. Vamos usar o caso do Se Meu Fusca Falasse. Eu acho que pode encaixar nesse exato momento com essa questão do A Outra Face. Por quê? Ele pergunta qual é a dinâmica de demonstrar amor e indiferença para uma mulher. No momento que ele comeu a mina e tentou manter um... Perfeito, mostrou o amor. Mostrou o amor. Quando ela sumiu entre aspas, como a gente falou, quando ela perdeu um pouco o interesse, né? Uhum. E, de repente, um tempo depois, reapareceu, ele cortou ela. E aí passa a ser a indiferença. Mas a gente sugeriu no Se Meu Fusca Falasse que o fato dele ter cortado ela não foi nada indiferença, e sim um revide. Sim. Que, no caso, seria um erro, que nem você falou. Mas talvez a gente possa associar, A gente possa associar, assim, as comunidades Pua, como você está citando, e não é só comunidade Pua, não, tá? Muitos lugares estão usando pensamentos, frases, né, memes, coisa de política, coisa de economia, coisas que envolvem o dia a dia da população. As pessoas estão utilizando algumas retóricas que são muito xiitas. Sim. Muito, sabe, extremista, sim. cara. Sim. E tem que ser assim, e tem que ser assado, bababá. E sabe, cada vez que eu vejo, meu querido Edward, uma dessas, como você diz, cada vez que eu vejo uma dessas, eu vejo que a pessoa está transmitindo raiva. Exato, raiva. Tá transmitindo rancor. nervosismo, Sim. rancor, ressentimento, tudo que você possa imaginar acerca isso que de eu mais coisa vejo que em comunidade não traz Pua. atração pra mulher. É o que a né? gente mais vê nessa comunidade Pua, Alfa, Miguitou e tudo mais. E assim, eu acho que você mandou, que você acertou muito, mas muito bem aí na parte do relacionar com o Se Meu Fusca Falasse, foi exatamente incitar
que a parte do sexo com ela era a parte do amor. Ah, tudo bem, a gente fala fazer amor, a cena de amor, a gente sabe que é a cena do sexo. Mas muito cara ainda pensa que ser amoroso com mulheres é ser um cara carente. Ser amoroso é ser o cara que fica mandando flores e bombons, que é aí que a comunidade acerta. Fala, não fica mandando bombom pra mina que você, né, saiu uma vez com ela. Não é assim. Você mostra amor pra ela dando atenção, dando o seu valor social. Você mostra amor pra ela. Se interessando por ela, cara, né, se interessando por ela. E sexualmente também, DA. Principalmente sexualmente. Então, dar sua piroca pra ela é dar amor, sim. E é bom que você dê com amor, com, sabe, de coração cheio. Aquela coisa lá. Então, é importante essa parte de você ser mais sexual com elas. De você se relacionar com mulheres de forma sexual. E eu não tô falando sexual assim, sempre se insinuando sexualmente. Não. Eu tô falando de homem pra mulher. Porque você pode lidar de uma forma mais sexual, mas vamos falar mais de gêneros, com mulheres da sua família, sua irmã, sua mãe. E claro, eu não estou falando de incesto aqui, eu estou falando de você, como você é um cara apaixonado por mulheres. Porque contrário, e por muito galera aí, chega e tá sempre mandando um parabéns pra gente, que o nosso conteúdo é diferenciado, que o nosso conteúdo é da hora, que o nosso conteúdo faz isso. Sabe por quê? Porque eu sou fã número 1 delas. Eu sou presidente do fã-clube das mulheres, cara. Não, se mulheres calma. calma, Calma, deixa eu explicar fã. Não, só pra explicar. É isso que eu ia falar. Deixa eu explicar fã. Porque é o fã de fanático que pode estragar calma, a situação. Calma. Eu não quero usar a palavra fã no sentido de que, eu fico idolatrando elas. Não, eu não idolatro mulher nenhuma. Mas eu acho que as mulheres são, pra começar, algumas das coisas mais lindas coisa mais linda que a natureza colocou na existência, cara. Eu acho mulheres fantásticas. Eu acho que o que elas trazem pra nossa vida, o amor, o carinho, a ternura, o sexo, cara, tudo que elas trazem de mudança e transformação, de loucura e tudo mais, eu acho fantástico e eu adoro isso tudo. Então, sim, fã de mulheres. E não de uma mulher. Não significa que eu sou fã dessa ou daquela, que eu fico seguindo no Instagram, cara, e fico mandando. Não, eu sou fã de todas igual. Você pode ser fã da sua mãe, Exato, da sua de tia, todas, da sua prima, da sua irmã. Exato, você pode ser fã da sua vizinha, você pode ser fã de uma cantora, fã de uma atriz, fã de uma artista plástica, você pode ser fã de um monte de mulheres. E seja democrático, seja igualitário, distribui esse amor. O amor é para todas, eu amo todas as mulheres. Não sei. Isso não quer dizer que você vai comer todas. Não, e principalmente as que não me atraem sexualmente, ou mulheres da minha família. A gente tá falando das nossas mães, não, né? Então, e por exemplo, não sei o quê, eu sou fã de todas igualmente. Edward, quer dizer que você é fã daquela mina lá de 180 quilos? Sou. Só que, não, eu não vou... No mínimo é respeito, né, brother? Cara, não, é assim, é o respeito, cara. É entender que ela pensa bem, uma mulher, elas têm algo que nenhum homem tem. E eu não tô falando da Xana e eu não tô falando de teta. Sabe o que eu tô falando? Elas têm um segredo, elas têm um charme, elas têm um perfume, elas têm todo um mimimi, todo um jeito de levar a vida, levar como elas se carregam, como elas se portam. E isso eu tô falando todas, cara. Até aquelas que não me apetecem sexualmente ou não me atraem, mas mesmo assim elas ainda têm seu charme, seu segredo, sabe? Aquela coisa de um charme. Passe a gostar disso, passe a apreciar. Isso é o que eu quero dizer com ser fã delas. E eu adoro mulheres todas iguais. E sabe o que acontece? Acabo percebendo, né? A gente sempre fala aí de ter um harém e tudo. E, cara, é assim que elas vão adorar você. E todas vão te adorar. Você vira tipo, sei lá, o cara lá, o popstar, que a mulherada fica sempre correndo atrás. É isso que vai engajar. Então essa parte do amor é muito importante. Porque a indiferença até que é fácil, né, cara? Sim. A indiferença, sabe que é lá no episódio de polaridade, a gente pegou e deu um pouco de histórico de hindu-budismo. E falando o deus masculino é o Shiva. E que sabe o que ele é? Ele é um morto, ele é cadáver, ou seja, ele dá uma de mortão. Só que ele tá lá com a benga ereta. É a representação dele. Então ele tá sempre para dar amor
e tá sempre ali dando uma de, sabe, meio de mortão. Que nem o Se Meu Fusca falar, que nem a gente citou o talvez, né? Sim. Que ele tenha sido indiferente. Excelente pergunta. Sim. Porque é pra você ser, sim, um pouco indiferente. Ah, ela quer fazer tal coisa? A vontade é dela, vai e faz. Boa, eu acho né? que é essa tecla que a gente tem que bater. A tecla do foda-se, né? Porque quando a gente fala o lance da indiferença, a tecla foda-se, pode cair pro lance do revide, da grosseria, dos maus tratos, e não é isso. É a questão de você simplesmente desencanar do que ela está fazendo ou deixando de fazer. E sabe... deixa as mulheres livres. Deixa as mulheres assim livres. como os homens também livres. Sim, exato. Cara. Idear, sabe, aí que vem a chave da pergunta. Sabe como é que você vai conseguir deixar elas livres, desencanar? Dê mais amor a mais mulheres. Que aí você vai dar amor a todas, todas vão adorar você. Você não vai ter todas. tempo de ficar pensando só em uma. Exato, né? fica marcando única, só uma, não, única. Né? Não, aí você vai ter várias, cara. Aí você vai ter várias. Você não vai ser aquele cara que manda a mina se fuder, mas você é um cara indiferente, mano. Ela quer fazer alguma coisa, vai e faz. Ah, ela mostra indiferença. Às vezes você ataca a insegurança dela. Pô, ela espera que você seja um cara ciumento, espera que você seja um cara possessivo, mas você dá liberdade pra ela, ela acha que você não gosta. Meu, isso vai confundir a cabeça de muita mina, mas confunde e pra um lado muito bom, cara, porque isso é algo muito atraente. Essa indiferença faz ela correr atrás. O amor que você dá com essa indiferença faz ela correr atrás. Então isso só dá bom. Parabéns pela pergunta aí. Boa, muitíssimo obrigado então ao extraordinário A Outra Face, porque ele tem a face do amor e tem a face da indiferença, mas acho que ficou bem condensado. É uma moeda, é uma cabeça, né? É uma cabeça. Perfeito. Amor é uma coisa, ser indiferente é justamente mostrando que você sabe dar amor. Exato. Fechou? Perfeito, mano. Opa, falou bonito demais. Amém. Amém. Tá de pato, parecendo um padre hoje, o pastor, o priest Edward Ross esteve aqui nesse feedback Like Us Training, agradecendo ao extraordinário Voando Alto, ao extraordinário Se Meu Fusca Falasse, ao extraordinário Parabéns, excelentes perguntas pra galera aí, cara, assim, adorei. Puta episódio saiu por causa dessa. Galera, ó, se tiver uma pergunta dessa cabulosa aí, tome exemplo dos caras, pode mandar para, novamente, perguntas@likeustraining.com.br. Galera, a gente tá no Instagram, também estamos no Facebook, TikTok, Kawaii. Estamos aí nas principais mídias sociais do mundo, interligando o mundo inteiro. Então, por gentileza, usem uma hashtag aí, Podcast Lust, a gente vai criar essa Não hashtag. tem Podcast Like Us Training, já tem. E a gente vai criar também o do Podcast Lust pra gente alastrar o nosso podcast para o Brasil e o mundo inteiro. Sim, porque o nosso programa ele é gratuito, mas a gente pede que você compartilhem, por gentileza. Turma do YouTube, muito obrigado mesmo, porque vocês têm uma paciência do cão pra ver dois caras feios pra caralho. Eu não sou feio, não. Eu sou gatão, você é o galã do rolê. Galã do baile da saudade. Turma do Spotify, do Amazon Music, Google Podcast, iTunes, Spreaker e do Deezer. Muito obrigado a todos. Feedback Like Us Training volta na semana que vem. Obrigado. Tenham uma boa semana, se cuidam e sejam extraordinários. Eu sou o DA. Edward Ross esteve comigo. Boa semana aí pra galera. Porra, de novo um parabéns pra todo mundo. Sempre pega o nosso aqui, a nossa máxima que usa, a informação que você aprendeu aqui, faça o melhor pra aplicar tudo que você aprende aqui essa semana, que é assim que a mágica vai acontecer. Boa semana a todos, um salve, falou DA. Acabou mais um podcast Like Us Training, mas fique conectado com os nossos conteúdos. Temos vídeos no YouTube, dicas exclusivas no TikTok, Instagram, Facebook e Twitter, além do melhor programa para você ter o estilo de vida que sempre sonhou. Acesse www.likeustraining.com.br para saber mais sobre nossos programas